relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Provérbios capítulo 14. Todos encontraram? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então você vê que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. O escarnecedor busca sabedoria, não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não achará lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência.
O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dar-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas fica só em palavras, leva à pobreza. Mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito paciente mostra sua loucura. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonhar, cairá o seu furor. De toda essa leitura que fizemos, eu quero colocar um versículo-chave aqui. O versículo 12. Desde o 1 até o 35, tem um versículo-chave. Há um caminho que ao homem
parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Senhor Deus, mais uma vez agradecemos esta oportunidade. Viemos, Senhor, aqui e estamos gratos por isso, lutando, batalhando, Senhor, confiantes. Me lembro das palavras do teu profeta, concernente a um homem chamado Tomé, que quando lhe foi informado que o Senhor estava vivo, ressurreto, ele duvidou. E o Senhor apareceu para ele e disse: aqui estão as minhas feridas, toque-as. E ele, tocando, aí foi crer. Mas o Senhor disse que ele não tinha fé. Porém, o Senhor disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. E o teu profeta disse: eu quero estar deste lado dessa bem-aventurança. Daqueles que estão agora nos últimos dias, Senhor. Como Paulo, nos últimos dias de seu ministério. Como um profeta, nos últimos dias de seu ministério. Como Elias, como cada um, como Moisés. Cada um deles. Parecia que seus ministérios tinham acabado em nada. Porém veio uma coroa triunfante no final, Pai. E a noiva está passando por este mesmo processo nesses últimos dias. Parece que não há força. Parece que as igrejas denominacionais estão crescendo em números. Mas há uma noiva, Senhor, que será coroada no final com o arrebatamento. Quero estar deste lado, Senhor, daqueles que não viram, mas creem, Pai, na Tua palavra, Senhor, como aqueles guerreiros de Davi, que ficaram ao lado de Davi nas montanhas, nos abismos, sendo perseguidos, mas viam pela fé que ele estaria sentado no trono um dia, Senhor. Por isso foram chamados de valentes de Davi, gentios. E nós estamos aqui nesta noite como gentios também, Pai, valentes, crendo na Tua palavra, Senhor, e confiante, Pai, para esse triunfo final nesses últimos dias, Pai. Por isso, Pai, a Tua palavra nesta noite é o nosso refúgio, Senhor, e fortaleza, Pai, pedindo que Teu Espírito possa alegrar as nossas almas, nossos corações, e agradecemos por esta revelação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Veja bem que nós estamos falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, e estamos falando também sobre a árvore da vida. Eu estava meditando o profeta falando um pouquinho mais sobre esta árvore da ciência e o que ela produziu. Esta árvore da ciência. Nós vemos que ele disse, eu quero só meditar aqui, um ponto aonde lemos aqui: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Se você prestar atenção, você vai ver que não é só um caminho, né? É plural. Há um caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele são os caminhos da morte. A árvore da ciência produziu morte.
Então, o que Salomão estava dizendo aqui era exatamente este caminho da árvore do conhecimento, a árvore da ciência. Nós observamos que a árvore da ciência produziu homens hábeis, nós vimos isto. Homens de fama, mas os seus caminhos são os caminhos da morte. O povo de Deus é simples, você vai ver dentro desse Provérbios que ele, de uma maneira, irmãos, sábia, coloca a simplicidade aqui, e ele coloca também os caminhos da ciência, como nós ouvimos esta palavra, né? Estultice. E também vemos que ele usa aqui muitas palavras sobre o sábio, o que é o inteligente, o que é o simples. E ele começa com a mulher. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Poderíamos pegar na Bíblia e ver aonde Salomão se referiu que é uma mulher sábia. A mulher sábia, será que é aquela que... A mulher sábia, será que é aquela que governa a sua casa com autoridade, que manda no marido, que compra, que vende, que faz e desfaz? Essa é a mulher sábia que Salomão estava dizendo aqui? Ou aquela que eles dizem hoje assim, coitadinha dela, o marido que manda nela. Tudo que ela tem que fazer, tem que pedir para o marido. Lembre-se que estamos conectando isto com o versículo 12. Há um caminho que ao homem parece o quê? Direito. E esse homem não se refere somente ao masculino. Isso aqui está se referindo ao homem no sentido homem e mulher. Ao homem. Agora, meditando um pouquinho sobre esta árvore da ciência e o que ela produziu, nós vamos para uma escritura, creio que é o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Vemos que em Gênesis capítulo 4 está escrito sobre o nascimento de Caim. O nascimento de Caim, como Caim veio. E no versículo 8, e falou Caim com seu irmão Abel, sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei.
sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Vemos que no versículo 16, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meusael, e Meusael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome de outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes. 70 vezes 7. Veja bem, aqui está, disse o profeta, aqui está a genealogia da descendência de Caim. Da descendência da árvore do conhecimento. A descendência, irmãos, de Sete está no verso 5. Certo? Porque, ou melhor, no verso 25, 4, 25, e tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Aqui diz o profeta, aqui é um tipo da ressurreição. 7 foi a ressurreição de Abel. Deus deu 7 no lugar de Abel. Porquanto Caim o matou. Quem que matou? Caim, da linhagem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aí começou a genealogia de Sete. Você vê a genealogia de Sete, vai indo, né?
depois você pode ler depois até Noé. Agora, o que eu quero que vocês observem nas palavras do profeta, que ele fala na mensagem um estandarte. Ele disse assim: Adão realmente expressou isso. O primeiro homem na terra, após constatar que tinha caído da graça, ele tentou usar sua própria inteligência e preparar um caminho de volta a Deus sem uma expiação. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação. Ele tentou voltar a Deus sem fazer uma expiação, algo para pagar por seus pecados depois que a pena de Deus foi a morte. Ele tentou voltar sem uma expiação de morte. E os homens ainda estão tentando fazer isto, tentando fazer uma religião sem uma expiação nela. Adão fez para si uma cobertura de folhas de figueira, sem sangue derramado, para esta cobertura, e Deus a rejeitou. E ele a rejeitou, então, e ele sempre a rejeitará, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele simplesmente não consegue voltar, porque a pena é morte. E algo tem de morrer para pagar esta pena. Assim, Adão, para se agarrar a algo, fez uma folha de figueira para cobrir sua nudez e a de sua esposa, mas verificou que aquilo que ele tinha em sua mão não funcionou. No decorrer das eras, nós poderíamos enumerar homens, se apenas tivesse tempo. Temos Nirode. Nirode pensou a mesma coisa. Depois do dilúvio, então, nós vemos que de Adão, ele pula para Nirode. Nirode, nós conhecemos a respeito de Nirode. O profeta fala bastante de Nirode na mensagem, creio que é a era de Pérgamo. Nirode pensou a mesma coisa depois do dilúvio. Ele estava consciente que havia um Deus que julgaria os ímpios, porque eles tinham acabado de passar por aquele dilúvio. E ele sabia que foi o pecado que levou Deus a destruir o mundo. Portanto, sabendo que pecado novamente levaria Deus a fazer a mesma coisa, ele tentou realizar algo, fazer uma torre, que homens poderiam subir rápido para o céu se ficasse ruim aqui na terra. E viver no céu, e então descer de volta à terra, e pecar, e subir ao céu de novo. Agora, essa tem sido a ideia dos homens. Lembre-se que estamos, o versículo-chave qual que é, irmãos e Milton? 12. Há caminho que para o homem parece direito. Então, veja vamos meditar o que é esta árvore do conhecimento do bem e do mal, essa descendência. Esta inteligência, essa sabedoria humana faz. Porque você vai observar lá, voltando a Provérbios, voltando a Provérbios 14, você vai ver que começa com a mulher sábia, edificando um lar. E uma tola fazendo o quê? Destruindo com as suas próprias mãos. Mulher na Bíblia significa igreja. Aí ele vai colocando aqui, né? Ele vai colocando aqui para nós
palavras que não daria tempo agora para que pudéssemos caminhar por cada versículo desse com este entendimento que o profeta está dando para nós. Qual o entendimento? Esse entendimento assim, preste bem atenção. A árvore da ciência produziu homens hábeis, certo? Homens o quê? Hábeis. Caim casou-se, né? Gerou filhos, não foi? Depois os filhos casou-se, gerou, né, filhos. E eles foram homens cientistas, inventores, inteligentes, ao ponto que, veja bem, depois do dilúvio, o profeta está dizendo que houve um homem chamado o quê? Nimrod, que pensou a mesma coisa depois do dilúvio. O que ele pensou? Ele estava consciente que havia um Deus que julgaria os ímpios, porque eles tinham acabado de passar por aquele dilúvio. Mas o que ele foi fazer? Uma torre. Qual que era o objetivo daquela torre? Era esta: que homens poderiam subir rápido para o céu se ficasse ruim aqui na terra. E viver no céu e então descer de volta à terra. E pecar e subir ao céu de novo. Agora, essa tem sido a ideia dos homens o tempo todo. Tentar pecar e viver na terra. E estar no céu ao mesmo tempo. Não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. É por isso que cremos, escute aonde vai chegando esses pontos. É por isso que cremos esta noite numa total abstinência do pecado. Vocês entenderam esta palavra? Uma o quê? Uma total abstinência do pecado. Ó Noé, construa uma arca para mim, porque este mundo eu inundarei. Ó Noé, prepare uma arca para mim, porque este mundo destruirei. Este mundo de pecado e amaldiçoado, a ira de Deus cairá sobre essa terra. O mundo está sendo abalado, em dores de parto a terra está, enquanto a noiva se prepara para subir. Partindo estou para batalhar, e assim como Enoque foi transladado, eu serei arrebatado daqui.
deixar? Essa terra não me pertence mais e eu vou deixar. Essa terra não me pertence mais e eu vou deixar. Essa terra não me pertence mais e eu vou deixar. Essa terra não me pertence mais. A chuva cairá. Amém. E este mundo eu vou deixar.